Olá, irmãos, boa tarde, a graça e a paz, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, nesse domingo tão lindo, né, de chuva aqui em Fortaleza. Eu falo aqui para quem não conhece, eu sei que esses vídeos vai chegar em outros locais, eu falo aqui de Fortaleza, no Ceará, tá bom? Também quero dizer que tem um canalzinho no YouTube, é Sotero de Araújo Gomes. Se inscreva lá no YouTube, Sotero de Araújo Gomes é um canal, já tem mais de 50 gravações falando da parte do Senhor Jesus. Eu sempre digo que eu abri esse canal pro Espírito Santo de Deus, né? Então, meu irmão, tendo dito isso, vamos para a palavra. Hoje nós vamos falar de amor. Muitas pessoas falam de amor, né? De boca, falam às vezes através de música, né? Música mudanas, né? Nada contra, cada um, né? Segue o seu caminho, né? Do jeito que acha que é certo. Então, vamos falar aqui de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo do 4 ao 7. Quando você tiver um tempinho, veja lá na sua Bíblia, né? Que o Senhor fala do amor. O amor é paciente. O amor não arde em ciúmes. O amor não procura os seus interesses, não se alegra com a injustiça, mas sim com a justiça, né? Então o amor, irmão, vence tudo. O amor, nós pensamos no próximo. Então quando você tiver um tempinho, veja lá em 1 Coríntios, né? E muitas vezes as pessoas dizem que amam a Deus, né? Mas também vamos falar aqui de João. Quando você tiver um tempinho, veja lá em João capítulo 14, do versículo 21 ao 26. Eu sempre digo, né, leia a sua Bíblia, olha só, né, Bíblia Sagrada, para que você não seja enganado. E até vou aconselhar, né, o Espírito Santo nesse momento está aqui botando na minha mente, né, você que vê qualquer vídeo da parte de Deus, que seja uma mulher ou um homem que se diz ser de Deus, homem ou mulher de Deus, meu irmão, vá para a Bíblia, pega a sua Bíblia, porque o Senhor falou que viriam muitos falsos profetas, muitos falsos enganadores. Então, meu irmão, veja só, quando alguém falar da palavra de Deus, vá para a Bíblia, vê se ele fala dos versículos da Bíblia, que nem eu estou falando aqui. Faça questão que você pegue a sua Bíblia e acompanhe, não é mesmo? Então, João, capítulo 14, versículo 21 até o 26. Depois você vê na sua Bíblia, né? Que o Senhor diz que... Vamos aqui para a Bíblia. Aquele que tem os meus mandamentos os guardam. Esse é o me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei nele. Glória a Deus, né, meu irmão? Então a gente é fácil de encontrar pessoas que diz que ama a Deus. Mas eu lhe pergunto, você segue os mandamentos? Porque o próprio Jesus, meu irmão, está falando com você hoje. Aí você diz, não, irmão Sotero, você está falando. Não, não sou eu, irmão, é Jesus. O próprio Deus escreveu a Bíblia. Eu sempre digo, não fui eu que escrevi a Bíblia. Quem escreveu foi Deus, foi o nosso Deus. Então ele está nos falando, para mim e para você que está em casa. Quando você tiver um tempinho, veja lá em João capítulo 14, versículo do 21 ao 26, veja lá. Então ele está dizendo que aqueles que amam a Deus, seguem os seus mandamentos. E hoje a gente vê muitas pessoas dizer que ama a Deus, mas não segue os mandamentos, né? Não perdoa o próximo, não ajuda o próximo, não ama as almas, meu irmão. Então não está batendo, porque se eu amo a Deus, não é verdade? Eu tenho que perdoar, eu tenho que amar, eu tenho que ter aquilo que só Jesus pode me dar. Então as pessoas hoje, irmão, elas dizem que amam a Deus, mas elas não amam. Muitos até acham que amam, né? Porque na realidade não conhecem o verdadeiro amor. Ou outros são hipócritas, porque na realidade o verdadeiro amor só está em Jesus. Então se eu tenho Jesus no meu coração, através do Espírito Santo que curou o meu coração, eu consigo amar e perdoar e cuidar dos irmãos. Então como que eu vou dizer que amo se eu não consigo perdoar? Se eu não consigo amar, né? A Bíblia também prova, você pode ver também lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que o Senhor fala dos frutos do Espírito, que é o amor, misericórdia, perdão, longanimidade, bondade, fidelidade e mansidão. Então eu só posso obter todas essas qualidades, digamos assim, se eu tiver o Espírito Santo dentro de mim, ou seja, o próprio Jesus. Porque o Espírito Santo, Jesus e Deus é um só, uma trindade. Então esses méritos não são meu nem seu que está em casa. Nós só vamos conseguir amar as pessoas, nós só vamos conseguir perdoar, cuidar, se nós deixarmos o Espírito Santo agir no nosso coração. Eu lhe aconselho no dia de hoje, né, fazer uma reflexão, para que você possa reconhecer que precisa de Deus. Assim como eu reconheci um dia.
Que você possa reconhecer que está errado aos olhos de Deus, se arrepender e confessar Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta, se tu abrir eu entrarei, sentarei e cearei com você e você comigo. Meu irmão, a porta é o coração. Todo dia Jesus bate na porta do seu coração. Meu irmão, abre o seu coração para que você receba o Espírito Santo de Deus, porque através do Espírito Santo é que nós vamos conseguir, irmão, amar, a perdoar, a fazer todos esses méritos. Irmão, uma certa vez aqueles fariseus, eles diziam que seguiam a Deus de Abraão. Eles diziam que amavam a Deus, mas não seguiam seus mandamentos. E hoje, infelizmente, a sociedade também é assim. Eles falam que amam a Deus, mas não seguem os mandamentos. É o próprio João está falando, capítulo 14, versículo 21 ao 26. Você veja lá, o Senhor deixa bem claro: se eu amo a Deus, eu tenho que seguir seus mandamentos. Eu tenho que seguir a palavra de Deus. Eu tenho que amar o próximo. Irmão, e tudo isso é possível quando nós deixamos o Senhor Jesus entrar na nossa vida. Glória a Deus por isso. Então hoje, meu irmão, o Senhor está ali trazendo aqui para uma reflexão. Hoje ele me trouxe aqui, ele está me usando para falar com você que está em casa. Uma certa vez, Lucas falou para Paulo, né, que o mundo não conhece o amor. Porque na realidade o mundo não conhece, ele é enganado. Porque lá na palavra de Deus, o próprio diz que Satanás tem cegado o entendimento dessa geração. Porque se as pessoas realmente conhecessem o amor, as pessoas não agiriam dessa forma que eles agem. E no individualismo, na raiva, no ódio, no rancor. Essas não são a obra de Deus. Meu irmão, eu trouxe aqui esse vídeo para mostrar para você, para lhe provar como é o próprio Jesus que fala. Com Cristo. Mas Paulo seguiu mais do que qualquer um